Graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos continuar o nosso trabalho expondo o Evangelho de Marcos. Desta feita vamos ler, eu queria que você me acompanhasse na sua casa, Marcos 5, versículo 24, parte B, até o 34. Acompanhe, abra a sua Bíblia na sua casa e vamos juntos. O Senhor quer falar algumas coisas conosco nesta noite. Marcos 5, 24b. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Você na sua casa diz amém. Querido, esse texto é um texto muito conhecido, mas no qual a gente pode tirar lições. Lemos inicialmente, no versículo 24b, que grande multidão seguia a Cristo Jesus. Imagina a animação, imagina a euforia dessa massa de gente que havia esperado Jesus. Eu não sei se vocês lembram da nossa penúltima exposição, quando falamos que Jesus estava trabalhando várias parábolas com o povo. Lembram que colocaram Jesus em um barco e afastaram um pouquinho da praia para que ele pudesse então ter espaço, porque a multidão, a vasta horda da multidão o comprimia. Jesus então passou ali o dia inteiro ensinando, com certeza comeu com o povo, teve momentos a sós com seus discípulos, nos quais ele explicava para eles particularmente o significado das parábolas, voltava e continuava a ensinar. Enfim, depois de um dia intenso, Jesus então atravessa o mar da Galileia, onde ele acalma uma tempestade. Outros barquinhos vinham, não era apenas o barco de Jesus, mas outros barcos vinham com ele. Ali, quando ele chega do outro lado, ele cura o endemoniado Gerazeno. Mas o que eu queria destacar, Lucas 8,40, a passagem paralela faz isso muito bem, é que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam lhe esperando. A descrição da pressão do povão sobre Jesus é vívida em Lucas 8,42, onde lemos que enquanto ele ia, enquanto ele caminhava, as multidões o apertavam. Podemos imaginar que havia todo tipo de pessoa em meio à vasta horda que pressionava Jesus. E a mulher hemorrágica estava no meio dessa gigantesca multidão. A mulher é descrita como sofrendo de algum tipo de menstruação crônica. Imagine o sofrimento desta senhora, sangrando ininterruptamente por cerca de 12 anos. Além do enorme sofrimento físico, essa mulher estava cerimonialmente impura e, consequentemente, ela não poderia participar das atividades culticas, ou seja, ela não poderia nem visitar o templo em Jerusalém, nem a sinagoga local em Cafarnaum, onde provavelmente ela morava. Ou seja, essa mulher não tinha vida social. Nós estamos passando por um momento de confinamento social. E você sabe o quão duro é isso. Imagina alguém estar assim, confinada, entre aspas, por não poder
interagir com ninguém durante 12 anos. Adicionalmente, e vale enfatizar, qualquer pessoa que tocasse nessa mulher ficaria impuro porque ela estava cerimonialmente impura. Lemos em Levítico 15, 25 a 27. Levítico 15, 25 a 27, as seguintes palavras. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como aconteceu durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as suas roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o amanhecer. Que fardo, que dor, que tristeza, que estigma. Imagine você numa situação dessa, amiga. Você que é homem é mais difícil conceber, mas não é impossível. O quão difícil é estar impuro em uma sociedade que prezava tanto por pureza. Além do sofrimento ser longo, até aqui o estado da doença havia agravado apenas, conforme lemos no versículo 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos dos médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, diz o texto, havia piorado. Cabe aqui uma consideração. Muitas pessoas procuram Jesus depois de tentarem todo tipo de coisa imaginável. Por vezes, a vida não faz sentido. Aí então a pessoa tenta achar significado em coisas materiais, sejam elas boas ou más, sejam elas legítimas ou ilegítimas, sejam elas legais ou ilegais. As pessoas muitas vezes buscam sentido em coisas, buscam sentido em diversões, fama, estudos, drogas, bebida, sexo, trabalho, prazeres, dinheiro, etc. Após anos de busca, o indivíduo descobre que nada tem significado real. Quantas pessoas que são escravas do trabalho e após uma longa carreira de sucesso e fama se encontram vazios e sem sentido. Lembramos do rei Salomão, que teve tudo quanto um homem poderia desejar. Teve palácios, mulheres, poder, riqueza e gigantesca fama. Até os reis, rainhas vinham vê-lo, tal era a sua fama. Porém, ao final de sua vida, concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Você que me ouve, querido, querida, você que me ouve hoje à noite, esse sinal chegando na sua casa, cuidado para que você não esteja atrás de coisas que não lhe darão sentido real nesta vida. Persegui-las pode ser um beco sem saída, pode ser um desapontamento, tal qual a mulher hemorrágica que ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Mas graças a Deus que a história não termina aqui. Graças a Deus ela finalmente busca Cristo. Lemos em Marcos 5:27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada de sua enfermidade. Observe que a fé desta mulher é um tanto supersticiosa. Ela acha que Jesus tem poderes mágicos que exalam de suas roupas. Daí, meramente tocando o manto do mestre, ela ficará sã. Vimos aqui que alguém pode ter uma fé um tanto imperfeita, mesmo assim ser abençoado. Você não será curado de sua falta de paz, de sua solidão, de sua perdição, quando entender perfeitamente todas as doutrinas bíblicas. Não. Basta um pequeno passo de fé, um imperfeito passo de fé, para que você obtenha paz no coração.
Não é o quanto você sabe de doutrina, não. É depositar confiança em Jesus, embora você seja imperfeito no seu entendimento. O que envolve um pequeno passo de fé, talvez você me pergunte. Eu não sou cristão, eu não sou crente, e gostaria de dar um pequeno passo de fé. O que envolve isso? Duas coisas. Você necessita se arrepender de seus pecados e receber a Cristo como seu Salvador. Uma outra coisa que chama a atenção é a humildade desta senhora. Ela sabe que é indigna, ela sabe que está cerimonialmente impura, ela sabe que nada merece do mestre e, portanto, se oculta, se esconde ao procurá-lo. O poder de Jesus está sempre disponível ao humilde. Nosso orgulho é a maior barreira entre nós e Deus. A Bíblia ensina em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta humilde mulher recebeu uma graça sem tamanho, a cura do seu sofrimento. Um detalhe que se deve notar nas curas de Jesus e dos apóstolos é que todas elas são imediatas. Elas são curas instantâneas. Não existe um único exemplo de cura que levou um dia para acontecer, uma semana ou um mês. Não. Existe um caso único do cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 25, que Jesus orou 2 vezes por ele, porque inicialmente ele via as pessoas como árvore. Mesmo nesse único caso de dupla oração, a cura aconteceu naquela mesma ocasião. Há casos de pastores que alegam que curam as pessoas, mas as pessoas devem ir para casa e receber a sua cura em casa. Um outro caso que eu vi no YouTube de um pastor que dizia que o crente tem que manter a cura. O crente seria curado e aí então a fé dele tinha que ser viva, porque senão a cura podia se desfazer. Meu querido, não se deixe enganar. Não existe precedente algum para esse tipo de evento, para esse tipo de, entre aspas, cura. Prosseguindo no texto, Marcos 5:30. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Observe que o poder de Jesus é liberado instantaneamente. No meio daquele empurra, alguém tocou no mestre de forma diferenciada. Vale repetir que no meio do esfrega, pois as multidões o apertavam pelas ruas de Cafarnaum rumo à casa de Jairo. Lembram? Esse é o contexto. Jesus havia sido interpelado por Jairo, o líder da sinagoga, e ele ia na direção da casa de Jairo quando essa mulher enferma o tocou. Mas ali ela o tocou de uma maneira especial. Alguém em meio ao povão achava que Jesus tinha solução para o seu problema. É possível que houvesse outros doentes em meio àquelas multidões, mas não tiveram fé, não apostaram, não creram em Jesus e por isso permaneceram doentes. Aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher estava desesperadamente buscando Jesus e seu desespero e confiança resultou na cura que ela procurava. Você que me ouve, você procura algo desesperadamente? Como já falamos acima, o mundão procura riquezas, fama, prazeres. As pessoas desesperadamente buscam coisas. A Bíblia nos ensina a buscar a cura de nossas almas. Isto mesmo. A Bíblia nos ensina a buscar a cura interior, a buscar o reino de Deus, cujo conteúdo não é comida nem bebida, não é coisas materiais, mas sim santidade, paz e alegria no Espírito Santo. Devemos desesperadamente buscar essas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Aquilo que desesperadamente procuramos não apenas nos afeta a nós, mas afeta os nossos filhos também. Pais que vivem principalmente para as coisas deste mundo, influenciam seus filhos a terem a mesma postura. Nossos filhos estão consciente ou inconscientemente absorvendo os nossos valores. Que tenhamos mais preocupação com as coisas do alto
do que com as coisas desse mundo. Se os nossos filhos nos virem buscando desesperadamente a Deus, eles no futuro farão a mesma coisa. Recebe essa palavra para o teu coração. Se os teus filhos, se ao invés de tu seres, por exemplo, um workaholic, uma pessoa que trabalha sem parar, se tu buscares as coisas do alto em primeiro lugar, o teu filho não vai ser um workaholic. Ele vai buscar também as coisas do alto em primeiro lugar. Uma questão que nos salta aos olhos neste texto é a pergunta que Jesus faz. Notou? Quem me tocou? Quem me tocou? Perguntamos, Jesus não sabia quem havia tocado nele? É claro que sim. O Novo Testamento apresenta o Cristo sabendo tudo o que se passa no interior do coração humano. Vários exemplos poderiam ser dados. Marcos 2, 5 a 8, a cura do paralítico. Lembra daquele paralítico que foi trazido na maca por 4 homens? E como havia muita gente, então na casa eles subiram até o teto e baixaram. Um episódio muito conhecido. Olha o que a gente aprende sobre o conhecimento, a onisciência do Senhor Jesus. Jesus, vendo a fé deles, Marcos 2, 5 a 8, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que este homem blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? No interior, Jesus sabia do que se passava. Há outras várias ocasiões em que Jesus demonstra ter conhecimento de tudo o que se passa ao seu redor e até mesmo na mente das pessoas. Assim, perguntamos de novo por que Jesus diz: quem me tocou? Aparentemente, era difícil saber quem tocara Jesus, pois seus discípulos disseram: veja, a multidão te aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem me tocou? Cristo ignora completamente o que seus discípulos disseram, como lemos no versículo 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. O motivo da pergunta que Jesus fez é que ele queria que a mulher se identificasse e desse testemunho do milagre. Fazendo assim, esse milagre faria com que as multidões vissem quem Cristo apelava ou dizia ser, o Filho de Deus. E também, importante, fortaleceria a fé da mulher. Vemos aqui a suma importância de testemunharmos de Jesus, a fim de exaltá-lo onde quer que formos. Jesus não tem agente secreto. Jesus não tem agente 007. A grande comissão, por exemplo, em Mateus 28, faz de todos nós testemunhas de Jesus. Atos 1:8 diz que todos nós, sem exceção, receberíamos poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem não é testemunha, quem se envergonha de Jesus, não é um cristão verdadeiro. Você se envergonha de Jesus, amigo? Noutras palavras, as pessoas que você convive sabem que você é crente? Quando testemunhamos de Jesus, nossa fé é fortalecida. Frequentemente, testemunhar exige coragem e esforço. Você passa por isso? Você que é estudante lá na faculdade, você que trabalha na delegacia de polícia, você que anda em meios talvez bem mundanos, por força do seu trabalho, das suas atividades, você sente a pressão de que testemunhar de Jesus é difícil, causa temor e tremor? Atente para o que aconteceu com a mulher hemorrágica diante de Jesus. Lembra do versículo 33. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante de Jesus, contou o que havia feito. A versão Almeida
Corrigida e Atualizada é mais literal na sua tradução. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. A verdade veio à baila, a verdade veio à tona, o milagre veio a público. Ela fez o mais difícil, embora temendo e tremendo, pois fez diante de uma grande multidão. Daí em diante seria para ela muito mais fácil testemunhar em Cafarnaum, ou onde quer que ela fosse. Ela havia transposto o obstáculo maior. A conclusão do nosso texto é muito encorajadora. Lemos em Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Em primeiro lugar, note o carinho que Jesus teve para com essa mulher. Ela estava aflita, temendo e tremendo, mas ele disse filha. Ele chama essa mulher de filha. Não sabemos se a mulher era mais nova ou mais velha que Jesus, mas ele a trata como um pai e a chama de filha. Ao falar assim, com certeza todo temor e tremor foram dissipados. Note atentamente que a mulher foi duplamente curada. Tanto curada de sua menstruação crônica, como curada de sua alma. Preste atenção no texto. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Embora seja possível traduzir como algumas traduções modernas fazem, a tua fé te curou, a grande maioria das traduções tradicionais e literais, como a Almeida Revista e Corrigida, traduzem a tua fé te salvou. Que grande recompensa a fé imperfeita daquela mulher recebeu. Independentemente da pequenez, da imperfeição de nossa fé, devemos colocá-la em Jesus e seremos recompensados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.